Vírus mortal que esteve congelado por 4 milhões de anos é encontrado na Sibéria. Ai, nova p*** é você? A Baba Vanga nos alertou sobre isso há mais de 60 anos. Um patógeno foi encontrado graças ao derretimento das geleiras e sim, isso é muito preocupante. Eu sou Carol Capel, a sua preocupada favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa nova pandemia. Esse mês, aqui de janeiro, é o mês do meu aniversário de casamento e para isso eu tinha pensado em um presente completamente inusitado. Um chaveiro feito de dente de mamute. Eu não estou falando de uma presa de um elefante que existe no exato momento. Eu estou falando da presa de um mamute. Um mamute de verdade, igual aos que existiam há 30 mil anos atrás. Nossa! Que presente inusitadíssimo! Isso é possível? Sim, é possível e a grande maioria das lojas que oferecem esse artigo de luxury ficam localizadas em Hong Kong. E eu já tô no meio do caminho, né, gente? Vamos combinar? Porque eu já tô aqui perto da Rússia mesmo e a Sibéria é ali pertinho, então nem preciso ir para Hong Kong pegar. Eu posso eu mesma ir lá pegar a presa do mamute. Porque sim, a Sibéria é a fonte desse tipo de produto. Na Sibéria existem milhares de milhões de mamutes enterrados e fossilizados no gelo. Mas à medida que as mudanças climáticas vão chegando e esse gelo vai derretendo, essas carcaças desses animais vão se revelando cada vez mais para nós. Fiquem tranquilos que essa história é só para contextualizar, eu não quero um dente de mamute de verdade, nem para dar para presente, nem para mim. Ainda mais porque junto com esse presente, uma coisinha tá vindo junto, é um brinde, gente, você compra um e leva 2, é promoção. E nós nunca ouvimos falar tanto de geleiras derretendo, de aumento do nível do mar e tantos outros desastres causados por decorrência desses fenômenos. Porém, um dos fenômenos decorrentes de todos esses outros fenômenos que eu mencionei antes e que você não deve ter ouvido falar se chama Arctic Permafrost. Ou seja, é como se a gente pegasse um boneco de neve e colocasse numa sauna. Por exemplo, o permafrost é um tipo de solo que se manteve continuamente congelado por pelo menos 2 anos sem descongelar. E ele cobre cerca de 11% do nosso planeta. Áreas imensas no Canadá, na Groenlândia, no Alasca e na Sibéria. Inclusive, falando em Sibéria bem específico, a Sibéria é o local do mundo que abriga o permafrost mais antigo que nós temos aqui no planeta. É a maior em extensão e o mais antigo. Esse local congelou há cerca de 650 mil anos atrás e nunca mais descongelou, até o presente momento. Mas isso está prestes a mudar. O Ártico está aquecendo 2 vezes mais rápido do que o resto do planeta Terra. Em 2020, a temperatura mais alta registrada no Círculo Polar Ártico foi de 4 graus na Sibéria. E você deve saber muito bem que água a 4 graus é líquida, não sólida. O que acontece, gente, é que essa região do planeta está acostumada a viver a uma temperatura de menos 30 graus Celsius. Então, 4 graus é quente demais. Então, o permafrost, ele tem 2 camadas, tá? A camada ativa, que é essa camada que a gente está falando agora no momento, ela tem uma característica muito importante. Ela derrete no verão e recongela no inverno. Porém, no presente momento, essas camadas ativas do permafrost, elas estão descongelando e não estão congelando mais, ou seja, deixando aquela camada mais exposta para que outras camadas mais profundas se tornem camadas ativas. Então, as camadas mais profundas do permafrost estão ficando expostas a temperaturas mais altas e, por consequência, também estão derretendo. E esse derretimento está revelando coisas que estavam ali, preservadas há milhões de anos. E é exatamente por esse motivo que hoje você consegue comprar chaveiro, brinco e até colar de dente de mamute fossilizado lá em Hong Kong. Porém,
isso que eu acabei de explicar também pode significar o início de uma nova pandemia. Juntamente com esses fósseis, o derretimento do permafrost está lançando novas doenças na atmosfera. Doenças essas que estavam adormecidas por milênios. O permafrost contém muita biomassa, de planta, animal e, acredite, até de humano. Juntamente, obviamente, com um mix delicioso de patógenos, vírus, bactérias e tudo que o humano nunca nem teve contato. São as doenças dos animais e dos humanos que existiram na época que aquele gelo ainda não tinha congelado. Na maioria dos casos, os patógenos permanecem vivos dentro dos corpos que eles mataram. As bactérias, por exemplo, elas desenvolvem inúmeras estratégias para sobreviver em baixíssimas temperaturas, como processos anaeróbicos muito reduzidos, que faz com que elas literalmente entrem em slow motion para sempre. Então elas estão lá, congeladas, porém vivas, apenas esperando uma oportunidade para sair. Quando plantas e animais morrem em locais frios, muito frios do planeta, o processo de decomposição é muito mais lento, o que faz com que seja lá o que for que esteja ali, seja preservado por muito mais tempo. Essa camada de permafrost ela pode ter até 1,5 km de espessura. Então a parte do permafrost que fica mais profunda, ela pode ter mais de 100 mil anos de idade. As bactérias vão se movendo para cima conforme essas camadas derretem. E o que tem exatamente ali dentro? Que tipo de bactéria tem ali? Que tipo de patógeno? Não sabemos, porque a gente nunca teve contato com isso. Mas, seja lá o que for, tá chegando aí. São os eventos do próximo momento apocalíptico do planeta. Tá vindo, entendeu? Qualquer hora tá batendo aí na nossa porta. Agora vocês vejam que interessante, né? Um pouquinho antes do final do ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre as previsões da médium Baba Vanga e ela fala exatamente isso, que um vírus decorrente do derretimento das geleiras causaria uma pandemia global. Vejam. Ela fala também sobre um vírus letal que será descoberto graças ao derretimento das geleiras e que esse vírus causará a morte de milhões de pessoas e inclusive animais. Carol, por favor, o quão longe nós estamos dessa profecia da médium Baba Vanga ser cumprida? No caso, essas doenças estão a caminho de nós no exato momento. Tipo, enquanto você tá aí me assistindo, enquanto eu tô aqui gravando, elas estão vindo. Estão ali. Não sei se vocês lembram, mas em 2016 teve um surto de antrax. O surto aconteceu depois que teve um calor muito extremo em uma camada específica do permafrost. Teve um calor ali na região, o permafrost derreteu e deu surto de antrax. O antrax é o pior patógeno que a gente pode querer ter encontrado. Os sintomas da infecção por antrax, que é uma bactéria, são bizarros. Pesquisa aí no Google, por favor, sintomas da infecção por antrax, porque eu não posso nem mostrar as coisas que acontecem aqui, nem falar, porque é extremamente perturbador, mas aí vocês veem aí, no calor do celular. A infecção por antrax é muito rara, e antes desse surto de 2016, eles pensavam que essa bactéria tinha sido erradicada. Só que não, meus queridos, um mísero pedaço de permafrost derreteu e teve um leve surto, infectando aproximadamente 2.000 renas da região e um menino de 12 anos que acabou falecendo, e mais de 100 pessoas foram hospitalizadas por causa disso. Ainda bem, o surto foi controlado. Só que mais de 1 milhão de renas russas morreram justamente pelo contato que elas tiveram com o antrax. Pessoas e inclusive animais. À medida que o permafrost vai derretendo, as carcaças dessas renas que morreram lá em 2016, elas vão ficando cada vez mais expostas. E tudo isso é muito perigoso, porque vale lembrar que a bactéria continua ali dentro. Mas acredite se quiser, esse é o menor dos nossos problemas. O antrax é o menor dos nossos problemas. A varíola, por exemplo, ela é uma doença que foi erradicada lá em 1980.
Só que ela foi erradicada depois de ter matado 500 milhões de pessoas apenas no século XX. O vírus que causa a varíola, ele é extremamente forte, ele pode ser congelado e ele sobrevive congelado por anos. O vírus continua existindo e atualmente ele se encontra dentro de uma facility de altíssima segurança, o laboratório Vetor na Rússia, e também no Centro de Controle e Prevenção de Doenças que fica nos Estados Unidos. Por alguns instantes eles pensaram na possibilidade de destruir esses dois últimos parceirinhos da varíola que existem nesses dois locais. Só que sabe por que eles não fazem isso? Porque se a gente se livrar completamente da amostra e no permafrost, que não é tão perma assim, se tiver varíola lá, a gente já teria uma amostra para começar a trabalhar na produção de vacinas que controlam a humanidade. Desculpa, é brincadeira, não é para isso que a vacina serve. É que eu quis saber como é que era ser um alienado anti-vacina apenas por alguns segundos. Não me senti bem, voltei ao normal. É claro, gente, que a varíola, ela não acabaria com a humanidade, até porque a gente já sabe como lidar com ela, né? Mas o que tem ali dentro do gelo mesmo, a gente não conhece. E a dona Babavanga nos alertou sobre. Ela falou, pare de aquecer esse planeta. A gente ouviu? Não. Tudo isso e muito mais serão os próximos capítulos do Apocalipse. Que, olha, nesse momento já tem se mostrado bem promissor, viu? Esse apocalipse aí é do bom. E se o ser humano não sabe nem lidar direito com um vírus de baixíssima letalidade e não sabe respeitar regras básicas de confinamento, imagina a hora que for revelado aquilo que tem ali dentro do permafrost. Olha, assim, eu desejo sorte. Talvez essa pandemia que a gente passou agora, ela tenha sido para preparar a gente para coisas mais catastróficas que vêm por aí. Vivendo nesse planeta que a gente vive, onde tudo é lindo e maravilhoso, com pessoas maravilhosas, pessoas assim super gentis e principalmente zero interesse financeiro vindo na frente do interesse da vida, não sei, eu acho que... Enfim, eu vou ali um pouco chorar ali, eu já volto. Tchau, gente.